Eclesiastes capítulo 1, vamos ouvir a leitura dos primeiros 11 versículos. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Soberano Deus, ao vasculharmos as palavras deste livro, mais um livro inspirado por Ti, das Sagradas Escrituras, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o mundo como o Senhor o enxerga. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos as palavras desafiadoras e difíceis até do livro de Eclesiastes, mas que elas não voltem vazias, que elas produzam em nós um santo temor e despertem em nós um desejo de viver de maneira sábia, piedosa, segundo os Teus santos princípios. Dá graça a mim e a cada pregador que se levantará aqui, Senhor, para expor este glorioso livro da Tua palavra. Dá graça a todos nós para ouvirmos e acatarmos tudo o que o Senhor tem a nos dizer, por meio da mensagem de Eclesiastes. Todos isso nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Não sei quantos aqui já ouviram falar de Viviane Mosé. Viviane Mosé é uma filósofa, uma psicanalista capixaba, que tornou-se bastante conhecida pelos seus comentários na rádio CBN, lá entre os anos 2005, 2006, e também pelo seu quadro Ser ou Não Ser, que ela escreveu e redigiu para o programa Fantástico da Rede Globo. Numa entrevista, Viviane Mosé foi perguntada sobre o aumento alarmante dos índices de depressão e suicídio entre os jovens brasileiros. Aliás, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão é o mal mais incapacitante do início deste século. E o suicídio já figura como a segunda causa mais comum de morte entre os jovens dos 15 aos 20 anos de idade, perdendo apenas para a violência. Em resposta a tudo isso, Viviane Mosé observou, preste atenção nas suas palavras: a vida se tornou um peso, uma carga que as pessoas não estão conseguindo carregar.
a pergunta que mais se escuta é: viver por quê? Viver para quê? A existência vem perdendo sentido. Então, segundo ela, resgatar o valor da vida e a vontade de viver é o principal desafio da sociedade dos nossos tempos. De novo, resgatar o valor da vida e a vontade de viver é o principal desafio da sociedade contemporânea. Eu não sei quantos aqui conhecem alguém que está vivendo este drama. Na sua família, na sua casa, lutando contra a depressão. Se conhece alguém que já viveu o drama de ver um ente querido querendo tirar a sua própria vida e ainda jovem. Isso não é só uma estatística. Para muitos é uma história muito próxima, muito dolorosa, muito sofrida. Agora, saber definir qual o sentido e o valor da vida não é um desafio exclusivo da nossa geração. Nós não somos os primeiros na face da terra a perguntar: por que estamos aqui? Para que serve a vida? Para que viver? Por que viver? Por que existimos? Qual o nosso papel neste mundo? Qual o sentido da vida, dos nossos relacionamentos, o propósito do nosso trabalho, do prazer, da felicidade? Qual é o propósito de tudo isso? À luz dos nossos diversos dramas e desafios, das frustrações e dos conflitos que enfrentamos, especialmente diante da morte, comum a todos nós. Por tudo isso, e especialmente à luz deste momento muito delicado e crítico que vive a nossa sociedade, em que, justamente o segmento mais vigoroso, o futuro da sociedade, os nossos jovens estão sem saber por que viver, para que viver. É importantíssimo que voltemos a nossa atenção para a sabedoria antiga que encontramos nas palavras do livro de Eclesiastes. Por quê? Porque justamente este é um livro que encara de frente as questões mais duras da vida. E as encara com honestidade, com franqueza, sem rodeios, sem firulas, sem romance. Fala de maneira clara e direta aos nossos tempos e aos nossos anseios, mesmo sendo um livro tão antigo, nos revelando as futilidades e as frustrações de um mundo caído e corrompido como o nosso. Este é um livro que nos mostrará o vazio de tentar viver a sua vida sem Deus, ou longe dele. Mas é um livro que não nos deixa apenas com a frustração da vida como ela é. Ela nos aponta para algo maior, algo melhor. Nos aponta para uma vida frutífera, próspera, abundante, com Deus, o Criador, o sustentador e o Redentor deste mundo. Mas para iniciar nossa jornada por este livro, precisamos responder algumas perguntas. E a primeira delas é: quem escreveu este livro? Você sabe? Ele já se apresenta no primeiro versículo. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Em Eclesiastes 1:1. Diz o texto que temos aqui a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Este será o nosso guia. O pregador, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Desde os tempos antigos, este mestre tem sido identificado com o rei Salomão, o filho biológico de Davi, que reinou em Jerusalém. Conhecido como o homem mais sábio do Oriente, por ter compilado, registrado e transmitido o melhor da sabedoria do mundo antigo. Além do mais, quando nós batemos as informações do livro de Eclesiastes com os relatos da vida de Salomão, no livro dos reis, primeiro reis, vemos que há muita correspondência entre as duas coisas. A sabedoria de Eclesiastes com os fatos, as informações da própria trajetória de Salomão,
Não só o rei mais sábio do Oriente, mas o mais próspero, o mais famoso de Israel, que não se privou de nada do que a vida tem a oferecer de melhor. Ele buscou satisfação no conhecimento, ele buscou o prazer, ele trabalhou, ele conquistou, ele realizou, ele construiu, ele edificou, ele consolidou o reino do seu pai, Davi. Israel prosperou como nunca debaixo do seu trono. E que provavelmente deixou por escrito o registro daquilo que ele aprendeu em sua jornada, em busca do verdadeiro sentido da vida. Apesar do livro de Eclesiastes não apontar Salomão explicitamente como seu autor, em nenhum momento encontramos o nome dele aqui. Talvez um editor, redator tenha ajudado a compilar as suas memórias neste livro. Tudo nos faz crer que o livro foi inspirado principalmente pelas experiências e as conclusões pessoais de Salomão. Um homem que experimentou de tudo, viu de tudo, teve de tudo, e no final registrou o quanto isso era vazio, inútil, pura vaidade. Então o livro de Eclesiastes pode ser descrito muito bem como as memórias do mestre Salomão. Aliás, essa palavrinha, primeira palavra do livro, pregador, traduzido como mestre na NVI ou pregador na Almeida, transmite não só a ideia de alguém que compila e transmite ditos de sabedoria, um mestre, um sábio, mas de alguém que reúne um grupo, um povo, uma assembleia para ouvir os seus ensinos. Daí o título Eclesiastes, que significa, no grego, algo como eclesia, congregação, assembleia, aquele que reúne pessoas para ouvir a sua sabedoria, suas lições de vida. Então temos aqui também algo como a compilação dos sermões do pregador ou pastor Salomão, o rei mais sábio e experimentado do mundo antigo. Bem, como se isso não fosse o suficiente para testar o valor e a importância desta obra, quando chegamos lá no fim do livro, lá no capítulo 12, versículo 11, se você quiser dar uma espiadinha lá, na conclusão do livro, nós descobrimos qual foi a fonte da sabedoria deste homem. Ele não foi apenas alguém que compilou o melhor da sabedoria humana do seu tempo. Ele mesmo disse de onde aprendeu tudo, de onde ele recebeu, de quem ele recebeu toda a sabedoria. Foi de quem? Do próprio Deus. Aquele que é, por excelência, a fonte de toda a sabedoria. O único e supremo pastor do seu povo. Então não sei se você já teve a experiência de entrar num edifício antigo, uma igreja, uma catedral antiga, e como aquele prédio impõe um certo respeito, não é verdade? O pé direito alto, o eco, você se sente pequeno ali. Parece que aquilo impõe um certo silêncio, um respeito, uma reverência. Para mim esta é a sensação ao adentrarmos o livro de Eclesiastes. A gente vai se sentir pequeno, a gente vai ter que se calar para ouvir Salomão falando conosco, ouvir as lições antigas nas páginas deste livro, e ao mesmo tempo descobrimos que elas são tão novas, tão atuais, falou tanto para o nosso tempo. Não é à toa que na Europa, por exemplo, muitos jovens são evangelizados não com os evangelhos. Você sabe qual é o livro que é mais usado para evangelizar jovens na Europa? Eclesiastes. Uma sociedade que tem tudo: riqueza, prosperidade, prazer, mas cuja alma está vazia. E assim é a alma vazia de muitos jovens hoje no Brasil. Não somente jovens. Precisamos então vir de novo. Salomão fala dos perigos que corremos quando estamos correndo atrás do vento, atrás do que passa, que não permanece, uma vida sem sentido, fútil, vazia. Mas eu já estou me adiantando. A primeira pergunta foi: quem escreveu este livro? Quem será o nosso guia nessa jornada? Mas a pergunta seguinte é: qual é a sua grande lição? Qual é o grande tema deste livro? Também já encontramos a resposta no versículo seguinte, versículo 2. Ele já entrega para nós a lição, a conclusão do seu registro. Qual é a conclusão? O grande tema? Ele usa uma palavrinha que se repete muitas vezes, certo? Se fosse aluno de português,
ia ser reprovado aqui por redundância. 5 vezes ele usa a mesma palavra no mesmo versículo. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tanto no seu início como também no seu fim. Isso aparecerá lá no capítulo 12, versículo 8. Salomão repete esse refrão para nós. É o resumo bem sucinto e simples da sua mensagem, do seu propósito ao escrever este livro. Vaidade das vaidades, ou, em outra tradução, que grande inutilidade. Que grande inutilidade, nada faz sentido. É o refrão deste livro. É o que nós mais ouviremos, do início ao fim. Aliás, essa palavrinha traduzida por vaidade, ou na NVI, inutilidade, ela ocorre cerca de 30 vezes no livro. E significa algo como sopro, vento ou fumaça, algo que passa, algo que é passageiro, que é transitório, como uma coluna de fumaça ou a neblina da manhã. E pode representar algo fútil, vazio, sem conteúdo, sem valor, sem sentido. Mas perceba que o pregador aqui não está meditando em apenas uma ou outra coisa fútil, inútil. Ele está meditando sobre a grande vaidade, a maior delas, vaidade de vaidades. Essa expressão quer dizer o exemplo máximo disso, assim como cantares ou cântico dos cânticos, representa o quê? O maior dos cânticos, o maior dos poemas. É assim que a Bíblia no hebraico expressa algo de maior grandeza. Vaidade de vaidades, a maior das vaidades, o maior exemplo de tudo isso. É disso que ele quer tratar, não de uma outra coisinha frustrante na vida, mas a maior delas. A maior de todas as vaidades, inutilidades desta vida. E o que ele diz ser a grande vaidade? O que exatamente é inútil e sem sentido nesta vida? Qual a resposta? Tudo é vaidade. Absolutamente tudo. Nada faz sentido. O pregador aqui levará 12 capítulos para mostrar as suas evidências, para comprovar a sua tese de que, de fato, tudo neste mundo não faz sentido. Todo esforço e todo trabalho, bem como o seu fruto, sem sentido. A vida, a juventude e o prazer, sem sentido. O sucesso e a prosperidade, sem sentido. A fama e o poder, sem sentido. A injustiça e a impunidade, sem sentido. Enfim, nada faz sentido. Tudo é inútil. Pura vaidade. Ora, pastor, diz que o problema da nossa sociedade é que as pessoas estão deprimidas e não sabem por que viver. Eu estou começando a ficar mais deprimido agora. Eu não estava não, mas agora está me dando uma pontinha de angústia aqui, um aperto no coração. Que é isso, pastor? Estou aqui para esquecer dos meus problemas, me sentir um pouquinho mais leve. Você escolhe abrir Eclesiastes. Que coisa mais deprê, que mensagem mais pesada. Para que isso, pastor? Por que ouvir Eclesiastes por tantas semanas e meses? É isso mesmo que nós mais precisamos agora, nesse momento de crescente depressão, crescente desesperança na sociedade? Sim, é por isso mesmo que nós precisamos ouvir Eclesiastes. Porque, gente, boa parte, eu não estou dizendo tudo, mas boa parte da angústia do nosso mundo, especialmente dos nossos jovens, é que ninguém quer encarar a vida como ela realmente é. Temos uma geração inteira que foi criada para achar que a felicidade está num pote de moedas de ouro no fim do arco-íris. Que se você desejar o suficiente, sonhar o suficiente, todos os seus sonhos vão se realizar. Uma geração inteira alimentada pelos estúdios Disney, Hollywood, achando que a vida é mil maravilhas, que tudo vai dar certo, que nada vai dar de errado. E na primeira frustração, no primeiro relacionamento partido, na primeira prova,
reprovada, no primeiro concurso onde não passa, a primeira faculdade que não consegue, o mundo parece desabar. Porque de repente a ficção acabou, começou a realidade. É por isso mesmo que nós precisamos de Eclesiastes, para aprender a enxergar a vida como ela realmente é, e não como nós preferiríamos ou gostaríamos que ela fosse. A vida é dura, é difícil, é desgastante, é desafiadora. Aguenta, aprenda a viver neste mundo. E pare de ficar sonhando com o mundo da fantasia. É mais ou menos como a experiência de entrar no consultório de um médico e ter que ouvir coisas que você preferiria não ouvir, mas que você precisa ouvir para a sua sobrevivência. Quem é que, levando os resultados do exame para o médico, gostaria de ouvir? Ou você toma jeito ou você morre logo. Quem gostaria de ouvir uma coisa dessas? Ninguém, né? Mas você não agradeceria a coragem e a sinceridade de um médico que dissesse isso, em vez de olhar para os exames, saber que está tudo errado e dizer, vai passar. Está tudo bem, relaxa. Viva a vida. Curta a vida, vai passar. Não, né? O que pensaríamos desse médico? Incompetente. Nós precisamos de pregadores como o pregador de Eclesiastes. Gente que fale para nós sobre as coisas difíceis da vida. E traga a sabedoria de Deus para a nossa atenção. Saber como viver neste mundo. Eclesiastes, gente, é um choque de realidade. Em que todo mundo está vivendo no mundo da fantasia. É um choque para nós. Mas é um choque necessário. Para o nosso despertamento. Para o nosso treinamento. Para o nosso amadurecimento. Acabou o recreio. Não tem McLanche feliz e um prêmiozinho para nós a cada fim de semana. Não. Precisamos aprender a ver a vida e viver a vida como ela realmente é. Com a ajuda de Deus. Mas será mesmo que nada escapa da conclusão avassaladora do pregador de Eclesiastes? Será possível que nada mesmo faz sentido? É tudo tão inútil assim? Que nos leva à terceira e última pergunta da manhã. Será respondido pelo restante do texto que já lemos. Já vimos quem escreveu este livro, qual o seu grande tema, sua grande mensagem. Mas de onde vem a perspectiva deste pregador? De onde vem a perspectiva do livro de Eclesiastes? A resposta está aí nos versículos 3 a 11. Vemos primeiro que o realismo deste pregador advém da própria experiência humana neste mundo caído. É isso que dá tom aí a essa pergunta retórica do versículo 3. Qual é a pergunta? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A pergunta, resumida aí, o que é a nossa vida debaixo do sol? Outra expressão favorita de Eclesiastes, vamos ouvir isso muitas e muitas vezes. Viver debaixo do sol. E Salomão nem conhecia o sol do Rio de Janeiro de 40 graus. Se soubesse, talvez a coisa ia ficar mais dura ainda. Essa vida debaixo do sol, esta vida no mundo caído e corrompido. Afinal de contas, qual é o proveito, qual é o ganho de todo o nosso trabalho neste mundo? Já estamos começando a sentir o tom de frustração, de angústia do pregador? Para que trabalhar tanto? Para que se esforçar tanto? Para que suar tanto? Para que sacrificar tanto? Para que se desgastar tanto? Essa não é afinal a sensação de toda dona de casa? Quando vê a pilha de roupa ou a louça por lavar, a quantidade de sujeira a ser limpa no lar, a geladeira vazia precisando ser abastecida. Eu acabei de cozinhar. Quem foram os gafanhotos devoradores que passaram por aqui? Eu acabei de limpar esse chão, porque ele já está sujo de novo. Eu acabei de esvaziar o cesto de roupa suja. Está cheio de novo. Essa sensação do chefe da família, todo início de mês. Eu acabei de pagar os boletos. De onde vieram esses? De onde brotaram? Eu mal enchi a conta, já vai esvaziar de novo.
Não é a sensação de cada trabalhador? Sentar na sua mesa, segunda-feira, e estão lá as tarefas, os e-mails, os contatos a serem feitos, as planilhas a serem atualizadas, as reuniões a serem marcadas. Gente, é até mesmo a sensação de cada pastor, ao começar cada nova semana lembrando de todo mundo que ele tem que visitar, aconselhar, discipular, contactar, ao mesmo tempo que ele tem que preparar mais um sermão. O pastor tem prova toda semana. Ele tem que se preparar todo domingo. Está sempre pronto para alimentar o povo de Deus. De novo, e de novo, e de novo. Então não parece muitas vezes que nós estamos apenas correndo no mesmo lugar? Que nem aquele ratinho na roda giratória, né? E quanto mais corre, mais rápido a roda gira e mais rápido ele tem que correr e a coisa não para. Você se sente assim também? Você pergunta, para que isso? Por que estudar tanto? Para que trabalhar tanto? Para onde eu estou indo? Parece que eu não estou saindo do lugar. Esse parece ser o sentido da pergunta inicial de Eclesiastes. Não? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga? Debaixo do sol. Além do mais, diz o pregador, por mais que as próximas gerações queiram pensar o contrário, que farão tudo diferente, logo, logo elas se veem fazendo as mesmas coisas que as gerações anteriores fizeram. Cumprindo as mesmas tarefas, sem que nada de substancial mude neste mundo. Não é verdade? Está lá no versículo 4. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Entra geração, sai geração, e a coisa permanece a mesma. Alguém ainda precisa cuidar da casa. Alguém ainda precisa trabalhar e pagar as contas. Alguém precisa cuidar da família. Alguém precisa cuidar das pessoas que não são caras. Eu lembro de uma história, conta essa história, na antiga Rússia, do início do século XX, a revolução comunista que passou por lá, em que prometeram que um dia todos os trabalhadores seriam reis e morariam em palácios, como o czar. E aí um virou para o outro, e quem vai limpar a rua? Quem vai tirar o lixo? Quem vai trabalhar na fábrica, na indústria? É lindo isso, todo mundo quer ser rei e rainha, mas quem vai tirar o lixo na segunda-feira? Quem vai lavar o banheiro? Quem vai para o chão da fábrica? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Por mais que os mais novos queiram revolucionar o mundo continua dando voltas, continua com as suas revoluções e permanece basicamente o mesmo. E, gente, isso não é só experiência humana, diz o pregador. Olhe para a natureza. Pare e observe um pouquinho os ciclos da natureza. E também parece que nada sai do lugar. Os ciclos vão se repetindo. É o que diz o pregador nos versículos 5 a 7. Assim como o sol, que se levanta e se põe rapidamente todos os dias, sem que nada se altere neste mundo por causa disso. Está lá no versículo 5. Assim como o vento que sopra, ora para o sul, ora para o norte, dando voltas e voltas. Versículo 6. Assim como os rios que desaguam no mar, sem alterar em nada o volume dos mares ou o seu próprio percurso. Está lá no versículo 7. Então não é apenas na experiência humana, é na nossa observação da natureza. Olhe para o sol. Observe o vento. Olhe para os rios, o curso das águas. E as coisas parecem se repetir de novo, e de novo, e de novo. Seja na experiência humana ou na experiência da própria natureza, diz o pregador. Tudo é pura canseira. Ele diz mais no versículo 8, que tudo excede a nossa capacidade de descrição. Por mais que queiramos enxergar de outra forma. É isso que diz o versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há uma experiência própria da nossa geração, da nossa cultura, que corrobora o versículo 8. Quantos aqui já disseram, no final do dia cansativo, eu só vou esparecer um pouquinho? Ligar a TV, me atualizar nas redes sociais, entrar no YouTube, vídeo, puxa vídeo, entra no Instagram, notícia, puxa notícia. Lá se foram 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você se encheu de todas as atualizações e no final você se sentiu mais cheio ou mais vazio do que antes?
Mais calmo ou mais agitado? Mais tranquilo ou mais inquieto? Você só queria relaxar. O tempo se foi e a sua paz também. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que ganhamos com tudo isso? Mas o pregador olha além. Ele já olhou para a nossa experiência, ele já olhou para a natureza, mas os versículos finais, 9 a 11, ele olha um pouquinho para a história da humanidade, para o registro de outras gerações e descobre, é tudo a mesma coisa. Não bastasse essa sensação de frustração da nossa experiência humana, a própria história da humanidade atesta que não existe nada de realmente novo em tudo isso. Versículo 9, o que diz? O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ah, pastor, mas as invenções, as grandes descobertas da humanidade, as inovações tecnológicas, isso é novo. Temos feito diferença no mundo. Coisas mudaram. Eclesiastes não está dizendo que não existem inovações ao longo da história. Só estudar um pouquinho de ciência e tecnologia que você verá que muita coisa já foi feita e já mudou. Mas eu pergunto, o mundo se tornou um lugar melhor por causa disso? A história da nossa comunicação, por exemplo. Criaram o telégrafo para encurtar distâncias. Depois, o telefone. Agora temos o celular e as redes sociais. Para quê? Ganhar tempo, encurtar distâncias, melhorar a nossa comunicação. Não foi essa a promessa? As pessoas estão se comunicando melhor? Você já viu a cena da família toda sentada à mesa? E para conversar um com o outro eles precisam de um aparelho. Era para aproximar ou era para afastar? Às vezes dentro da própria casa, com preguiça de ir para outro cômodo, ou não tendo acesso ao outro, tem que fazer uma ligação, mandar um zap para ter acesso ao outro. Está lá do seu lado, fala com o bendito. Inovamos a tecnologia, melhoramos a nossa comunicação, transformamos o mundo, ou não? Algo de fundamentalmente diferente aconteceu? Ainda temos problemas de comunicação e compreensão, talvez até mais agora. A gente nem usa mais português, é só emojis, é só carinhas. Até para isso a gente precisa de um código, para se entender melhor. Enfim, por mais que cada nova descoberta, cada nova invenção, novidade traga consigo a promessa de um mundo novo. E gente, parece que uma das religiões do nosso tempo é essa religião da tecnologia, de que vamos mudar o mundo e salvar o mundo por meio das nossas descobertas e invenções. E a cada nova promessa, cada nova tecnologia, descobrimos que o novo se tornou antiquado, insuficiente. Precisamos criar uma nova solução para os nossos antigos problemas e a nova solução gera novos problemas, para os quais precisamos de novas tecnologias e assim a coisa anda. Mas como se isso não fosse cruel o suficiente, tem mais uma camada nessa história. Não é só que tudo que se faz já foi feito, já foi tentado antes, mas que até o que nós fizemos, ou fazemos e tentamos, um dia será esquecido. Nessa conclusão do versículo 10 e 11, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Bem, um exemplo apenas basta aqui. Quantos aqui ainda se recordam da famosa banda da década de 60, os Beatles? Quem ainda se lembra dos Beatles? Né? Cujo integrante, John Lennon, certa vez, quando entrevistado, afirmou que a sua banda era mais famosa do que Jesus Cristo. E ele não sabia dizer o que desapareceria primeiro no mundo, o rock ou o cristianismo.
Quantos aqui já ouviram falar dos Beatles? Quantos podem citar o nome de todos os integrantes da banda? E os seus filhos, sabem quem foram os Beatles? Podem dizer o nome de pelo menos um integrante da banda? E os seus netos sabem quem foram os Beatles? Imagine só, né? O John Lennon pediu para a gente imaginar, e aqui a gente imaginando, quem vai se lembrar dele? Quem não se lembra dele? Cruel, não? Muito cruel. Se a lição se aplica a uma geração tão recente quanto a dos Beatles, o que dizer das gerações da antiguidade? E as gerações que ainda virão, serão uma exceção? Eu espero que os meus filhos lembrem de mim. Eu espero que eu tenha netos um dia que se lembrem de mim. Eu não posso garantir que os meus bisnetos lembrarão do meu nome. Ou dos meus trinetos. Alguém se lembra do nome dos seus bisavós? Ou trisavós? É cruel. Mas um dia não estaremos aqui. E a maioria nem se lembrará de nós. Então qual é o proveito do nosso trabalho? Se nada realmente é novo. Se nem ao menos seremos lembrados pelas gerações por vir. Parece mesmo que tudo é vaidade. Não faz o menor sentido. Então qual é o sentido da vida? Para que viver? Por que viver? Diante desta perspectiva nua e crua da introdução de Eclesiastes, talvez você esteja pensando, eu não sei se eu vou votar domingo que vem não. Se já começou assim, como é que vai continuar esse negócio? O pastor está tentando esvaziar a igreja. Que estratégia louca é essa? Pregar Eclesiastes. Muitos procuraram uma alternativa mais atraente e agradável. Dentro da própria igreja, talvez. A alternativa da fuga, do escapismo, do evangelho tabajara. Todos os seus problemas acabaram. Né? A alternativa do prazer, do entretenimento, do consumo. Sua melhor vida agora, nos templos de consumo. Alguns deles em forma de shopping center, outros em forma de santuário evangélico. Mas se o alvo da sua vida é ter prazer, é estar de bem com a vida, é fugir dos seus problemas, continue em Eclesiastes e você vai descobrir que todos esses caminhos são ruas sem saída. Não levam a lugar algum. Ou como ouvimos domingo passado, se a sua esperança se limita apenas a esta vida, então você é a pessoa mais miserável do mundo. Se você acha que o sentido da sua vida está no romance, na riqueza, no trabalho, na sua formação, no seu currículo, nos seus bens, tem mais um pouquinho de paciência com o Eclesiastes que você vai descobrir que tudo isso acaba numa rua sem saída. Mas talvez como muitos estão fazendo em nosso tempo, a única alternativa que sobre seja mesmo o fim da vontade de viver. Dar fim à própria vida. Se ela não tem mais sentido. Se ela não tem mais propósito. Para que viver? Por que viver? Como bem resumiu o famoso romancista russo Lev Tolstói, em seu livro Uma Confissão. Ouça bem a confissão de Lev Tolstói. Minha pergunta, que na iminência de completar meus 50 anos de vida, quase me levou ao suicídio. Era das mais simples que jaz na alma de cada ser humano. Uma pergunta que, deixada sem resposta, nos torna incapazes de viver. Que pergunta foi esta? Que levou Tolstói às portas do suicídio. O que virá do que eu faço hoje ou amanhã? O que virá da minha vida inteira? Por que devo viver? Por que desejar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa?
ela pode ser resumida também assim: existe algum sentido na vida que a minha morte iminente não seja capaz de destruir? Todos aqui já fizeram essa pergunta? Todos aqui têm uma resposta para essa pergunta? A resposta de Eclesiastes é que se você tentar encontrar o sentido da sua vida longe de Deus, ou sem Deus, então realmente não existe sentido para a sua vida. Então realmente, mais cedo ou mais tarde, a sua vontade de viver acabará. Afinal de contas, como ensinam as Escrituras, o mundo se tornou este lugar vazio, fútil, frustrante, justamente porque decidimos viver longe de Deus e sem Deus. Justamente porque os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Criador no jardim do Éden. Então, o que é o livro de Eclesiastes? O que ele está fazendo na minha Bíblia? Ele é um comentário sobre a vida debaixo do sol, longe de Deus e sem Deus. É isso que Eclesiastes está fazendo aqui na nossa Bíblia. E, gente, qual é o pior castigo para quem quer viver longe de Deus e sem Deus? É viver longe de Deus e sem Deus. Tem castigo pior que esse? Tentar encontrar o sentido da sua vida sem Deus e longe dele, tem castigo pior que isso? O desafio de Eclesiastes é o seguinte: quer viver sem Deus? Quer viver longe de Deus? Quer ser feliz sem Deus, longe de Deus? Boa sorte. Tente. Tente de tudo. Prove de tudo. Experimente de tudo. Corra atrás de tudo e descubra que você está correndo atrás do vento. Mas o mais surpreendente em tudo isso é que Deus poderia ter nos abandonado nessa vida, longe dele e sem ele. Já que decidimos como raça, como humanidade, viver sem Deus, longe dele, decretando a sua morte, Deus teria todo o direito de dizer: tá bom, querem viver sem mim, longe de mim, sejam felizes. Mas a maravilha do Evangelho é que Deus não nos abandonou na nossa loucura, na nossa vaidade. Séculos depois de Salomão, um outro pregador surgiu na história. Um outro mestre, um outro filho de Davi, um outro rei de Israel, muito maior do que Salomão, em quem então estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Este mestre veio corroborar a sabedoria de Salomão, ensinando que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa dele, a encontrará. Ele veio para oferecer descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados das suas obras deste mundo. Redenção e salvação para aqueles que se rendem aos seus pés, para aprender com ele e viver para ele. O fardo deste mundo é muito pesado. Viver sem Deus e longe dele é pesado demais, mas o fardo do mestre é manso, é suave, é leve para aqueles que se rendem aos seus pés. Ele veio para trazer novo sentido à nossa vida como? Morrendo uma morte aparentemente inútil e sem sentido. Para que morrer numa cruz? Pelos pecados dos outros. Para que terminar a sua vida assim, se você não devia nada, sendo puro, inocente e bom? Ele morreu a morte aparentemente mais inútil e sem sentido da história, crucificado em um madeiro fora da cidade de Jerusalém. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele fez para trazer nova esperança, uma nova vida, uma nova razão para viver.
uma nova direção. Livre da culpa, livre da condenação, livre da corrupção deste mundo caído. Se você estiver correndo atrás do vento, e tem tanta gente hoje correndo atrás do vento, dentro da própria igreja, e tem tanta fábrica de vento, impulsionando as pessoas a correrem atrás do vento. Se você está correndo atrás do vento, pare. Pare. Agora. Não corra atrás do vento. Corra para Cristo. Pare de tentar viver a sua vida longe de Deus e sem Deus. Corra para aquele que se fez carne, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E veja o Senhor te ensinando a descobrir qual é o verdadeiro valor da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida num mundo que não tem sentido algum. Que só corre atrás do vento. Se a sua vida se tornou um fardo pesado demais para você carregar. Se a sua existência perdeu o seu sentido, que grande inutilidade é tentar encontrar o sentido e o valor da sua vida longe de Deus e sem Deus. Mas em Jesus, tudo faz sentido. Nossa vida jamais será inútil ou sem sentido, porque Ele, Jesus, é o próprio sentido da vida. Oremos.